vai mudar todos os dias, você não vai lapidar todos os dias, mas verificar o que é possível lapidar, você pode fazer isso todos os dias, tá? Então, assim, o que eu acredito que seja o interessante, né? Por exemplo, existe estratégia e existe filosofia, talvez podemos dizer assim, operacional. Filosofia operacional a minha sempre foi atuar a favor dos grandes players, a favor dos grandes players, né, contra o varejo. Então é algo que desde quando eu comecei, eu tinha essa ideia, tá? De fazer isso, né? Então desde quando eu comecei, as mesmas conversas que nós temos hoje, da maioria das pessoas físicas perderem, né? A maioria das pessoas físicas perdem, a maioria das pessoas que estão entrando no mercado perde. As corretoras já falavam de vida útil do cliente dentro da corretora desde quando eu comecei há 20 anos atrás. Então, essa ideia do varejo ser perdedor existe desde quando eu comecei, tá? Sempre existiu. Então, isso sempre foi a base da minha estratégia. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso para mim não mudou. Nunca mudou, tá? A base da estratégia ela nunca mudou, né? Ela sempre foi essa, tá? Como extrair dinheiro disso foram coisas que, sim, eu mudei, né? Com o tempo. Até porque tivemos ferramentas diferentes, tivemos né, novos participantes de mercado, né? Mudanças no mercado, mas essa base ela sempre existiu. Tá. Nesse tempo, a- o- trabalhei nisso de algumas formas diferentes, né? Trabalhei nesse seguir os grandes players e contra o varejo de formas diferentes, tá? Tá, então tá, vamos lá. Aí respondendo a sua pergunta, né? Quando uma estratégia precisa ser revisada, para mim constantemente, foi o que eu falei, tá? Agora, o tempo que demora para eu entender que não é uma fase e sim uma mudança total ali de mercado, eu acredito, Tiagão, que a gente trabalha muitas vezes com horizonte, a gente trabalha com tempo, né, com um período muito mais curto do que deveria, tá? Então, assim, uma mudança de fato de uma estratégia, ela não é obtida em alguns meses, tá? Uma mudança drástica de estratégia, uma mudança radical de estratégia. Para mim, na minha opinião, com a minha experiência, você precisa de mais de um ano para você fazer essa mudança. Para você de fato ter uma mudança, cara, isso aqui não dá mais, isso aqui já foi. Então, assim, pequenas mudanças podem ser feitas em menos tempo, em meses, em dias, em semanas, mas com base, né, em meses, em dias e semanas, pequenas mudanças, alterações, adaptações, mas mudanças radicais você precisa ter mais de um ano ali de base, tá? O que eu mais vi nesses 20 anos aí que eu tô no mercado, o que eu mais vi nesses 20 anos que eu tô no mercado foram estratégias que ficaram algum tempo sem funcionar, né? Que tiveram ciclos difíceis. E esses ciclos às vezes demoraram mais do que a gente imaginou. Mudanças aí nesse período, né, parar de fazer esse operacional, mudar radicalmente, foi o que levou muita gente a perder dinheiro, a quebrar muitas vezes, tá? Então, você pode muitas vezes testar uma estratégia nova. Claro que nem todo mundo tem condição para isso, mas você pode testar uma estratégia nova, você pode operar de uma maneira diferente, continuando com aquela sua estratégia que você opera. Então, por exemplo, vamos colocar aqui. Eu tô no robô do Fabrício ali no termômetro de mercado, né? A gente está usando o termômetro de mercado e tá fazendo ali 40 mil pontos nos. Dá um exemplo aqui, tá nos um ano e pouco ali rodando. Aí nos últimos 3 meses que eu tô agora, putz, não tá rolando esses últimos 3 meses, não rolou esses 40 mil pontos. Empatei, perdi um pouco. Eu tô numa fase difícil. Pô, se eu vou testar uma outra coisa, eu deixo isso rodando, tá? Por isso que a importância talvez você ter uma mão menor, né? Ter um tamanho de exposição não tão grande. Porque você está rodando ali com 5 contratos, talvez você consiga fazer uma outra coisa, né? Ter um outro operacional enquanto aquele roda. Porque eu vejo muito mais
as pessoas às vezes mudando o operacional, mudando radicalmente, parando de fazer, né, e deixando de lado algo que de fato funciona no longo prazo. Tá? Isso é o que eu mais vejo. Né? A gente tem que lembrar que fases ruins precedem fases boas, né? E vice-versa. Então, acho que isso que é uma coisa importante. Agora, claro que se você bater ali por mais de um ano, aí, putz, não tá encaixando, não tá legal, não dá mais certo, ficou anos ali, né? Mais de um ano e meio, 2 anos, eu acho que aí tudo bem, aí talvez valha a pena uma mudança um pouco mais radical. Mas eu acho que de uma maneira geral, vale a pena você ter um horizonte maior de trabalho, de entendimento do operacional, não ficar mudando toda hora, tá? Para não ficar pulando de galho em galho, né? O mercado, os resultados são colhidos com uma amostragem muito mais longa do que o que a gente quer, né? Você precisa de um histórico muito mais longo, muito mais tempo do que a gente quer. A gente é imediatista, a gente quer logo o resultado, mas é algo que vai levar tempo, tá? Então essa mudança ela tem que levar tempo também. Agora, isso é diferente do que eu falei lá atrás, né, da filosofia operacional. A filosofia minha vai ser sempre essa, né? Posso até ser que eu mude, mas em 20 anos eu não mudei. Quero identificar formas de operar a favor dos grandes players e operar diferente do padrão comportamental da pessoa física. Operar diferente do que a pessoa física faz. Fazer diferente do que a pessoa física faz, porque a pessoa física, ela é, né, o varejo, ele é perdedor. Isso é né? Isso sempre foi assim, né? Então, o que eu faço para fugir desse padrão perdedor? As formas de fazer isso podem ser que elas mudem, tá? Mudanças radicais precisam levar anos, né? Pequenas mudanças, adaptações, alterações, né? Movimentos pequenos para se adequar aos ciclos de mercado, isso já deve acontecer com uma frequência maior, tá? Então podemos dividir tudo isso que eu falei, Tiagão, em filosofia maiorzão, né? A estratégia por detrás dessa filosofia, que sim é algo que aí sim você pode levar 2 anos para mudar ou coisa do tipo, e as lapidações, que aí é constantemente, né? Aí é algo que você vai fazer quase que diariamente, olhar para poder fazer essas lapidações, tá? Se você pegar, por mais que a gente opere, vou pegar um exemplo aqui, né? Então, desde quando eu comecei com sala ao vivo, mais de 5 anos, a gente tem essa busca por operar a favor dos grandes players, big players e contra o varejo, tá? A forma como eu faço hoje isso, ela não é igual ao que eu fazia, como eu faço exatamente, não é igual como eu fazia há 1 ano atrás, 2 anos atrás, né? Ela já mudou, sempre vem mudando, né? Sempre vem buscando melhorar, tá? E as adaptações aos ciclos, por exemplo, eu pegar um ciclo agora mais lateral, isso já muda às vezes do mês passado, né? Você tem, putz, tá muito lateral, então vou me adaptar a menos pontos e tal. Essa já é uma lapidação, a quantidade de pontos que eu busco, isso já é uma lapidação mais quase que diária, entendeu? Né? Que eu busco fazer ali quase que diariamente, tá? E aí também a gente faz uma a gente sempre tem que falar dele, né? Não tem jeito, não tem como fugir dele, que são os robôs, né? Os robôs ajudam a gente nesse sentido, a você ter uma mudança com mais embasado ali, né? Mais uma mudança com a consistência, né? Melhor quando você recorre aos robôs, né? Para identificar justamente essas mudanças de padrões, né? Então os robôs também podem mudar. Também o robô, desde quando a gente criou, foi a mesma filosofia, né? Operar a favor dos grandes players e contra o varejo. Agora, como fazer isso, né? Você tem, por exemplo, eu tenho novos robôs do termômetro que eu compartilho com a galera os resultados ali dos robôs, né? São termômetro de mercado, é a mesma filosofia, né? A ferramenta é a mesma, né? Agora, como fazer essas configurações pode mudar, né? Então acho que são coisas diferentes, tá? Eu não posso chegar aqui e falar, putz, agora não vou operar mais, player não dá certo, agora eu vou fazer outra coisa, entendeu? Isso que é o ponto, né?
negócio de operar a favor do institucional contra o varejo, operar a favor do HFT contra o varejo, não dá certo, vou fazer outra coisa. Aí você vai lá e muda totalmente a estratégia. Isso que eu acho que é perigoso, entendeu? Agora, putz, umas coisas que a gente sempre bate aqui, né? Uma tecla aqui pra gente saber se posicionar. Ah, eu entro antes, eu entro depois, né? A gente sempre revisa isso, que é um desafio grande isso mesmo, né? Então, putz, eu entro quando o player começa a formar, começa a comprar, o grande player, o varejo começa a vender, ou não, ou espera uma confirmação maior. Tem épocas que o mercado tá interessante para você esperar uma confirmação maior. Geralmente mercados de tendência, né? Tendência forte, você consegue esperar a confirmação melhor, você surfa a tendência na confirmação melhor, ele demonstra a saída, pois é o melhor dos mundos. Tem épocas que o mercado está demonstrando mais a saída, a hora de zerar, enfraquecendo e a gente consegue sair. Tem épocas que não, que o mercado vira ainda com players bem posicionados, sabe, Thiago? Então essas mudanças elas precisam isso precisa ser revisado de uma maneira um pouco mais rápida. Agora, tem outro detalhe também, tá? Tem coisas que não vale a pena, no final das contas, no frigir dos ovos, você percebe que não vale a pena você ficar revisando toda hora. Vale a pena você fazer a seguinte conta. Cara, isso aqui nos últimos, sei lá, 3 anos, valeu mais a pena eu entrar quando o player tá de tal forma. Então eu não vou ficar buscando mudar toda hora, por quê? Se nos últimos 3 anos eu acertei a maioria das vezes e ganhei dinheiro na maioria das vezes, ficar buscando toda hora o melhor jeito de fazer pode ser um problema também, tá? Esse é um ponto muito importante, né? Porque às vezes eu tô querendo lapidar um negócio que é mais vantajoso eu seguir aquele padrão sempre e não mudar, entendeu? Porque ele tende a dar mais certo, só que eu tenho que acostumar que de vez em quando eu vou perder com esse padrão. Só que se eu quiser ficar toda hora nunca perdendo com esse padrão, pode ser que eu me perca e não consiga ganhar no final das contas. Vamos pegar um exemplo disso então, para ficar mais claro. Talvez tenha ficado meio confuso, tanto de coisa que eu falei, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem cru aqui, tá? Vamos supor que eu sempre compre quando a UBS está comprado em 30 mil. Eu vejo que sempre que a UBS comprou 30 mil contratos, Tiagão, ô turma, eu tô comprando porque tá muito interessante. Comprou 30 mil, o mercado tá indo a favor dela. 30 mil contratos. Aí, beleza, eu ganhei um dia, ganhei outro dia, ganhei essa semana. Na outra semana, passou uma semana, eu percebi que não tá mais legal comprar quando ela tá comprada em 30. Tá legal comprar quando ela tá comprando em 20. Porque quando ela chega em 30, o mercado tá começando, andou muito, tá começando a virar. Putz, então vou mudar meu robô pro 20. Aí passou 3 dias. Putz, agora de novo voltou a ser interessante no 30. Então eu vou mudar meu operacional. Putz, passou uns dias, agora está em 40. Então, talvez você chegue na conclusão que valeu mais a pena você fixar no 30, entendeu? E colher esse resultado de 1 ano, 2 anos, que você teria ganhado tanto X dinheiro, do que você ficar toda hora, puf, agora é com 30, agora é com 20, entendeu? Eu dei um exemplo a grossíssimo modo, tá? O robô, os operacionais são mais complexos do que olhar a quantidade que um player está comprando, mas você pensa numa conta dessa, que você chega numa forma de atuar, e talvez você tá querendo mudar toda hora algo que vale mais a pena você seguir um padrão e colher a média de resultado. Não colher todo dia o ganho, colher a média disso tudo. E isso é um desafio grande, uma interpretação que a gente tem que fazer no nosso operacional. Vale a pena eu buscar lapidar, está sendo uma lapidação importante, me adaptar aos ciclos, ou está sendo melhor eu esperar e ter um resultado padrão, né, médio, tá? Só que essa média, ela é colhida em longo prazo, então não é a média do mês, às vezes, né? Às vezes é a média de 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Então para isso, às vezes você fica 3, 4 meses não tão legais, para você, aí, pô, pegou 5 meses legal, 3, 4 meses não tão legal, os próximos outros 5 foram bons, então na média geral você teve um resultado bom, tá? Eu gosto muito disso, porque talvez um dos piores erros da pessoa física seja ficar mudando toda hora o que ela faz. Um dos piores erros da pessoa física é ficar mudando toda hora o que ela faz e não fazer nada.
de fato colher um resultado de algo que funciona. E quando você fica toda hora mudando, você corre um risco grande, porque você só muda na hora errada, né? Você só muda quando tá perdendo. Então você perde, você ganha, perde, perdeu, perdeu. Ah, mudei. Ganhou, perdi, ganhei, mudei. Então você vai mudando quando tá perdendo, você vai deixando dinheiro na mesa. Né? Você vai parando de operar, você vai diminuindo a mão, você vai fazendo tudo quando tá perdendo essas decisões, né? E aí, isso vai fazendo com que você deixe mais dinheiro no mercado, tá? Esse é um problema grande. Legal, turma? Então é o que eu penso. Esse discernimento de lapidar vale a pena ou vale a pena deixar isso assim para colher esse resultado médio no final é algo que tem que ser bem pensado, tá? Espero que eu tenha ajudado, respondido as dúvidas. Certo, turma? Vamos ver se muda esse mercado aí pra gente ganhar um dinheiro. Que tá osso. Osso.